Sou o pastor Reinaldo Moraes, que esta palavra seja instrumento da graça de Deus para o seu dia. Nosso tema, sem reservas. Marcos 14:3 nos diz: Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Os 4 evangelhos preservam, cada um à sua maneira, a história de uma mulher que se aproximou de Jesus trazendo um vaso de alabastro. O cenário varia, os personagens mudam, as reações podem ser diferentes. No entanto, um deles salta aos olhos, como se o Espírito Santo quisesse nos obrigar a não passar rápido demais pelo texto. O vaso não foi aberto como cuidado, ele foi quebrado. Marcos descreve o gesto com precisão. Ele diz: ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. O texto poderia dizer que ela abriu, poderia afirmar que ela derramou uma parte, mas escolheu dizer que ela quebrou, e essa escolha tem um significado importante. Vasos de alabastros não eram recipientes comuns, eram feitos para guardar o que era raro, precioso e era cuidadosamente preservado. O nardo puro ali contido tinha alto valor econômico. Era símbolo de tempo, investimento e valor, muitas vezes reservado para momentos únicos, em alguns casos, para o sepultamento de um ente querido. Quando o vaso foi quebrado, não havia possibilidade de retorno, não existia medida, não havia como guardar o restante para um outro dia. O gesto transformou a oferta em algo absoluto, e é exatamente aí que o significado começa a se aprofundar. Os discípulos se indignaram, não porque o perfume fosse insignificante, mas justamente porque era valioso. Por que esse desperdício? Perguntaram. Jesus reconheceu que se tratava de algo valioso, mas trouxe um significado completamente diferente para aquele gesto. O que eles chamavam de excesso, Jesus chamou de preparação. Ele diz: ela ungiu meu corpo antecipadamente para o meu sepultamento. Nesse momento, a fragrância invade o ambiente. Aquilo que estava selado foi liberado. O perfume só se torna bênção coletiva quando deixa de ser posse privada. Naquele gesto silencioso e profundamente significativo, aquela mulher fez algo que os discípulos ainda não estavam prontos para entender. Ela tratou Jesus como alguém que realmente morreria. Em poucos dias, o próprio Cristo seria quebrado, não por acidente, não por desperdício, mas por decisão celestial. Assim como o vaso, ele não seria parcialmente entregue. Não haveria reservas, nem autopreservação. Seu corpo seria quebrado, seu sangue seria derramado. O que aquela mulher fez com as mãos, Jesus faria com sua própria vida. A cruz, então, não foi a perda trágica de algo valioso, foi o rompimento necessário para que a vida fosse liberada. Assim como o perfume não poderia perfumar a casa sem o vaso quebrado, a salvação não poderia alcançar o mundo sem Cristo ser totalmente entregue. Talvez aquela mulher não compreendesse todo o contexto do seu gesto, mas sua atitude demonstrou a grandeza do que estava por vir. Enquanto outros calculavam, argumentavam e resistiam à ideia de um Messias sofredor, ela respondeu com uma devoção custosa, consciente e irreversível. E Jesus recebeu, não como desperdício, não como exagero, mas como reconhecimento, porque o Evangelho segue exatamente esse mesmo padrão. O que havia de mais precioso foi quebrado, para que a vida, perdão e graça fossem derramados sobre muitos. Vamos orar. Senhor Jesus, abre nossos olhos para discernir o valor do teu sacrifício. Livra-nos de uma fé calculada que mede antes de se entregar. Que aprendamos contigo que a vida verdadeira só é liberada quando deixamos de preservar a nós mesmos. Recebe o que somos, ainda que imperfeito, e ensina-nos a responder com devoção inteira, sem reservas e sem retorno. Oramos em teu nome ao Pai e te agradecemos. Amém. Paz.